Boa tarde, galera do segundo ano, vamos lá para a nossa aula. Dando continuidade, tá, ao nosso conteúdo da última aula, que foi sobre sistemas lineares. E aí a gente só viu a parte de equações lineares, o que são equações lineares, né? A gente viu a definição de equações lineares, vimos quando ela é uma equação homogênea, e vimos também quando a gente tem equações equivalentes, né? Lembra lá, né? Que para ter equações equivalentes, ela tem que ser equações múltiplas uma da outra, né? E aí eu pedi para vocês fazerem alguns exercícios, né, do material de vocês. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula falando justamente de sistemas lineares, focar agora em sistemas lineares, que esse realmente é o nosso conteúdo. Beleza? Então, visto a definição de sistemas lineares, se a gente sabe o que é uma equação, automaticamente sabe o que é um sistema linear. Porque o sistema linear nada mais é do que várias equações que possuem, por definição, as mesmas incógnitas, certo? Então, eu tenho aqui, ó, sistema de equação do primeiro grau, todo mundo lembra, né? Sistema de equações do primeiro grau. E aí eu aposto que todo mundo lembra dessa definição, né? Lá do sétimo ano. Então isso aqui nada mais é do que um sistema linear, tá? Sistema linear. Quando estudávamos lá no oitavo ano, não chamávamos ela assim, né? De sistema de equação linear. Chamava apenas de sistema de equação do primeiro grau. Porém, é um sistema de equação linear. Então, quando eu tenho lá a definição de x mais y igual a 8 e x menos 2y igual a 4, por exemplo, nós tínhamos um sistema de equação do primeiro grau, que para nós, né, iremos chamá-los de sistema de equação linear. Tendo em vista isso, observe qual é a definição que o material da gente coloca, né? Ele diz o seguinte: denomina sistema linear de m equações, porque eu posso ter várias equações, né? E n incógnitas, um conjunto de equações lineares que se apresentam sobre a forma. Aí ele coloca uma representação geral, né? Para quem está com o livro aí, coloca aí na página 33, certo? Já que é a continuação do material que a gente estava vendo, todo mundo sabe a página, né? Página 33. E aí, ó, ele coloca a representação geral. Várias equações com várias incógnitas. Observe que essas equações, nessa representação, o coeficiente A, observe bem, preste bem atenção nisso, o coeficiente A representa justamente os elementos de uma matriz. Vejam essa característica, né? Você tem o A1, A12, A13, A14, A15 e assim sucessivamente. E os elementos x, que são as nossas variáveis, observe que eles são iguais, tanto na primeira coluna, como na segunda coluna, como na terceira coluna. Eu só tenho o elemento x, elemento y, elemento x1, porque ele não pode colocar x, y, z, tá? Como eu fiz aqui, ó. X e y. Ele colocou x1, x2, x3, assim sucessivamente. Beleza? Obedecendo também, claro, cada linha e cada coluna. Mas aí as minhas variáveis vão poder se diferir, tá? X, Y, Z, W, vai depender de quantas equações e quantas incógnitas eu vou ter em um sistema linear. E aí ele dá uma representação de um sistema linear com 3 equações e 3 incógnitas. E aí ele fala da sua solução. Beleza, pessoal, olha só. Se eu encontrar um par ordenado XY que sirva para colocar aqui, que também, ao ser colocado aqui, obtém a resposta, então eu tenho aqui a resposta do meu sistema, tá? Será que existe essa definição? Vamos tentar encontrar aqui, tá? Vamos resolver aqui pelo método que a gente consegue, que a gente conhece, né? Substituição e comparação. Vou pegar minha primeira equação lá. X vai ser igual a 8 menos y. Vou substituir na segunda. Pegando a segunda equação, eu tenho que x
é 8 menos y, menos 2y igual a 4. Então, eu tenho menos 3y igual a 4 menos 8. Menos 3y é igual a menos 4. Multiplico por menos 1. 3y é igual a 4, logo y é igual a 4 terços. Então, esse aqui, ó, é o valor da variável y. Da variável x vai ser 8 menos 4 terços. Logo, x aqui vai ser igual a 20 sobre 3. Tá? Quando você multiplicar, 3 vezes 8, 24. 24 menos 4 dá 20. Então, fica 20 terços. Então, eu tenho aqui o meu par ordenado, que é a solução. 20 terços e 4 terços. Ele é o conjunto solução, ele é a minha enupla. Lembra lá que a gente estava estudando isso em equações, né? Equações lineares. Então, esse cara aqui, ó, é a minha enupla, que serve como solução para a primeira situação. 20 terços mais 4 terços dá 24 terços. 24 terços, né? É 8. E aqui também, x, 20 terços menos 2 vezes 4 terços é a mesma coisa que 20 terços menos 8 terços. Isso vai me dar 16 terços. 16 não. Isso vai me dar 12 terços, que 12 terços é 4. Beleza? Então, a gente aqui tem uma enupla. Mas o meu sistema linear, ele pode ganhar a classificação de um sistema homogêneo. Homogêneo. Homogêneo não é de sabão homo e de gênio não, tá, pessoal? Homogêneo significa de igual solução, né? Homogêneo significa que a sua variável independente, lembra lá da variável independente, né? Quando a gente faz a representação geral, é sempre o cara que está depois da igualdade, né? O seu termo independente, porque não é variável já que é um valor numérico. Então, o seu termo independente, se o seu termo independente for todo nulo, for todo igual a zero, né? Eu tenho um sistema homogêneo. Então, eu vou ter um sistema homogêneo quando o termo independente, independente for zero. Isso é todos eles, tá? Então, eu vou ter um sistema homogêneo. Então, eu posso pegar aqui como assim, x mais y mais z igual a zero. 2x menos y menos 2z igual a zero. 3x menos 4y mais 8z igual a zero. Então, aqui eu tenho um sistema linear que possui 3 equações, 3 incógnitas, porém suas variáveis independentes, ela é tudo zero, logo é um sistema homogêneo. Se é um sistema homogêneo, ele já admite por solução a solução trivial, 0, 0, 0. Certo? Ele já admite por definição a solução trivial, que é 0, 0, 0. O professor só admite essa? Não. Muitos deles podem admitir apenas essa, mas outros possa ser que admita várias outras soluções. Certo? Para a gente saber se ele só admite essa, a gente tem que resolver o sistema. Mas logo de cara, você sabe que se o sistema é homogêneo, ele admite a enupla formada só por elementos zero. E aí, a quantidade de zeros que tem a minha enupla depende da quantidade de variáveis que possui a minha questão, certo? Nesse caso, só possui 3 variáveis, então 3 zeros. Por exemplo, se eu tiver um sistema apenas com 2 equações e 2 incógnitas, esse sistema é um sistema que ele possui a enupla 0, 0, 0, certo? Porque tem 2 equações, mas tem 3 incógnitas. Mas também ele admite outras infinidades de soluções. Beleza? Por que eu sei disso? Porque tem uma variável aqui, ó, que está flutuando. Pelo menos a variável z, nesse caso aí, está flutuando. Eu sei que uma dessas vai depender de uma outra, certo? Para ser determinada, e a gente vai ver isso quando a gente estiver resolvendo o sistema linear. Por enquanto é só definição de sistema homogêneo, quando eu tenho um termo independente igual a zero,
Se for 0, ele admite como solução a inúpla 0, 0, 0. Ou que vai ter uma quantidade de zeros igual a quantidade de incógnitas. Não de equação, tá, pessoal? Igual a quantidade de incógnitas, beleza? Temos aí o nosso sistema homogêneo. Vamos apagar aqui, tá? E aí vocês podem dar uma pausa no vídeo e fazer as anotações necessárias. E vamos continuar. Observe que o próprio livro de vocês fala que é o sistema homogêneo, tá? O sistema homogêneo é chamado de homogêneo se todos os termos independentes, B1, B2, Bm, forem iguais a zero. A sequência 0, 0, 0 é sempre solução do sistema homogêneo, solução trivial. O sistema homogêneo pode apresentar uma solução diferente da trivial, a que damos o nome de solução não trivial. Foi o que eu acabei de falar, né? Só que de outra forma. Prosseguindo. Aí ele dá um sistema, ele lhe dá um exemplo, certo? E observe que pelo exemplo que ele lhe dá, ele admite a solução trivial e também admite uma solução não trivial, que é a solução menos 2, 2 e 2. Então você tem um sistema aí que já admitiu duas soluções, certo? Eu também tinha falado aqui, eu só não tinha feito o cálculo, tá? E observe que ele também não faz o cálculo, ele só diz, ó, essa inúpla é a solução, e ele verifica que é. Beleza. Sistema lineares equivalentes, beleza. Eu não sei se vocês lembram, mas na aula passada eu falei que um sistema era dito equivalente quando essa equação, ela admitia a mesma inúpla, né? E lá por essa definição está errada. A definição lá correta só era a definição de que equações são equivalentes quando elas são múltiplas. Se elas são múltiplas, automaticamente ela admite a mesma solução, certo? Não quer dizer que porque tem a mesma solução, ela vai ser equivalente. Já aqui em sistemas lineares, é justamente essa definição que a gente vai utilizar. Dois sistemas são equivalentes quando ele admite a mesma solução. Vamos ver o que é que diz aqui, ó. Dois sistemas lineares são chamados equivalentes se apresentam o mesmo conjunto de solução, certo? Então aqui sim é válida a definição de que se possuem o mesmo conjunto de solução, são equivalentes. Lá em equação só é admitido a definição de que equações são equivalentes se ela for múltipla uma da outra, beleza? Então, ó, vou colocar aqui equivalência para a gente saber que a gente está trabalhando com a definição de sistemas lineares equivalentes. Então, eu vou pegar aqui o meu sistema, 3x mais y é igual a 4, e 2x menos y é igual a 1, certo? Por definição, o conjunto de solução aqui é 1 e 1. Se eu conseguir montar vários outros sistemas lineares, por exemplo, 5x menos 2y igual a 3 e 5x mais 7y igual a 12, observe que aqui também a solução é 1, 1. Então, eles apresentam o mesmo conjunto de solução. Logo, eles são sistemas equivalentes. A solução de um também é a solução do outro. Professor, quando a gente vai utilizar isso? Vai depender da questão apresentada, tá? E aí, ó, vai depender justamente da situação apresentada. Porque eu posso dar, nessa situação aqui, ó, sabendo que o sistema A é equivalente ao sistema B, determine o valor de M. Eu posso pedir para você determinar o valor de M. Você encontra a solução desse sistema, tá? Você vai calcular isso aqui por substituição, comparação a qualquer outro meio. Encontra isso aqui. E sabendo que a solução é 1, vai lá e coloca, ó, M vezes 1 mais 7 vezes 1 é igual a 12. Então vai ficar M mais 7 igual a 12. Logo, M é igual a 12 menos 7, dando M igual a 5. Viu aí que a gente encontrou aquele coeficiente que eu tinha antes aqui? Então, é para isso que serve essa definição de equivalência, tá? De sistemas equivalentes. A gente vai fazer esse processozinho aí. Se eu lhe der dois sistemas que são equivalentes, eu posso colocar em um todas as definições, como eu coloquei nesse, certo? Os coeficientes certinhos, com as letras certinhas.
E no outro eu posso colocar uma variável qualquer, como eu fiz nesse. Colocar um M, posso colocar aqui, por exemplo, um A no lugar do 2, para você também determinar o valor de A. Vai depender da situação, certo? Dada pelo esquema. Pessoal, existe uma definição que não foi colocada aqui, mas ela é cobrada, tá? Pelo menos aqui no exercício resolvido, que é a representação gráfica de um sistema. Tá? Deixa eu apagar aqui, espero que todo mundo tenha entendido essa parte. Que é a representação gráfica. Olha só, dá no sistema linear, x mais y, vou pegar um bem fácil aqui, dá 2, e x menos 2y é igual a menos 1, por exemplo. A solução desse sistema é 1, 1. Peguei um fácilzinho para mim, já montei fácil, para não dar muito trabalho. Por definição, tá? Por definição, quando você constrói o gráfico desse cara, no ponto 1, eu vou ter duas retas se cruzando, certo? Uma que vai ser uma reta ascendente e uma que vai ser uma reta descendente. O ponto de cruzamento entre elas é justamente a solução entre as minhas equações, porque eu estou resolvendo cada equação isoladamente, beleza? Então, para isso, ó, eu vou ter um ponto de cruzamento, porque eu não sei se vocês ligam o nome à pessoa. Por exemplo, vocês são alunos do segundo ano. O segundo ano já assistiu no nono ano. Equação do primeiro, função do primeiro grau, função do segundo grau. No primeiro ano, função do primeiro grau, função do segundo grau. Esse ano a gente já viu alguma coisa relacionada à função. Automaticamente a gente já viu. Então, observe o seguinte. Esse cara aqui também é uma função. Basta que você escreva y em função de x. Tá aqui, ó, a representação da função. Basta que você escreva y, e aqui, já ficando da forma positiva, tá? Vai ficar 2y vai ser igual a x mais 1. Certo? E aí já tem uma forma positiva. E aí, isolando o y, vai ser igual a x mais 1 sobre 2. Então, tá aqui as suas duas funções. Se você pegar e construir o gráfico para cada uma dessas, deixa eu ver se está certo mesmo, viu, pessoal? Fica desse jeito. Tá certo. E aí, quando você construir o gráfico vai ter essa representação aqui, ó. Vai ter o cruzamento entre as duas. Lembra como é que você constrói o gráfico? Atribui valores para x, bota sua função aqui, pode ser a primeira ou a segunda, tá? A primeira ou a segunda função. Você vai encontrar o valor de y e vai montar o par ordenado xy. Acabou. Encontrados os pares ordenados, automaticamente o par ordenado 1 vai estar presente tanto na primeira como na segunda. Tá? O par ordenado 1 vai estar presente nas duas. E aí, quando você faz a construção do gráfico que passa reta, já que é uma função do primeiro grau, ó, quando você passa a reta, automaticamente ele tem um ponto em comum. Ah, professor, só tem esse tipo de solução? Não. Eu posso ter dois outros tipos de gráfico. Que a gente vai ver posteriormente, tá? Mas eu já vou adiantar. Eu posso ter gráficos onde as retas sejam paralelas, ou eu posso ter gráfico aonde retas paralelas, as retas passem pelo mesmo ponto. Eu tenho duas retas passando no mesmo ponto, tá? Eu tenho duas retas passando no mesmo ponto. Beleza? Isso aqui, ó, se as retas são paralelas, a distância entre elas é a mesma e não muda. Então não tem um ponto em comum. Se não tem um ponto em comum, não tem solução. Nesse caso aqui, ó, não tem solução, certo? Mas a gente vai discutir isso mais à frente, pessoal. Então, se não tem pontos em comum, não tem solução. Se as duas retas passarem pelo mesmo lugar, então eu tenho duas retas coincidentes. Se eu tenho duas retas coincidentes, então todo ponto que é solução da primeira também será a solução da segunda. Ou seja, nesse caso eu tenho infinitas soluções. Se a gente pegar como exemplo aí, o exemplo que ele coloca nesse sistema homogêneo, que você pegou lá o ponto 0, 0, 0 e o ponto menos 2, 2 e 2, ou seja, eu tenho dois conjuntos de solução de um mesmo sistema linear. Então, nesse caso, seria uma reta desse tipo, certo?
no plano tridimensional, é claro, né? Porque você tem ali 3 grandezas. X, Y e Z. 3 grandezas, certo? Plano tridimensional. Mas a gente aqui, por enquanto, só está falando do plano bidimensional. Então, quando são retas concorrentes, uma única solução. Coloca lá no material de vocês, uma única solução. Retas paralelas, não tem solução. E retas coincidentes, infinitas soluções, tá? Porque a gente vai voltar a tocar nesse tópico. Beleza, pessoal? Para vocês aí, ó, eu vou deixar a página 35, para a gente fazer a resolução de exercício, certo? Façam aí os exercícios número 3, 4, 7 e 8. 3, 4, 7 e 8 da página 35. Os demais a gente faz depois, beleza? Por hoje é só, certo, pessoal?